Todos abrirem suas Bíblias em Ruth, no livro de Ruth, no capítulo 1. Ruth, capítulo 1, nós vamos fazer a leitura do versículo 6 ao versículo 10. Ruth 1, do 6 ao 10. Mas nós vamos expor até o versículo 15. Eu já vou adiantando para os irmãos o título do sermão, é Reagindo às dificuldades da forma errada. Reagindo às dificuldades da forma errada. Diz a infalível palavra de Deus: Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estiveram. E, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Reagindo às dificuldades da forma errada, da maneira errada, lidando com as dificuldades da maneira errada. Hoje em dia, com a popularização dos eletrodomésticos e principalmente a implantação da geração de energia elétrica, a geração de energia solar, né? Energia elétrica por meio dessa conversão solar para elétrica, é muito comum você hoje em dia ter em casa muitos ar-condicionados, né? Alguns têm não só um, mas 2, 3 ar-condicionados. Barateou. E esses aparelhos, eles funcionam refrigerando o ambiente, como todos nós sabemos, de acordo com a temperatura que você escolhe. Hoje em dia, normalmente é no controle remoto. Você escolhe a temperatura e ele atende ali, respondendo para climatizar o ambiente, para deixar o ambiente mais confortável, de acordo com o que você deseja. E para que isso funcione, irmãos, 2 componentes são essenciais. Um é o termômetro, o outro é o termostato. O termômetro é um instrumento conhecido nosso, nós usamos em casa para aferir a temperatura corporal. Eles também estão presentes nesse tipo de aparelho. O que é que eles fazem? Eles medem a temperatura. Eles reagem à temperatura do ambiente. Se está frio, eles indicam que está frio. Se está quente, o termômetro sobe, indica a temperatura alta, mas ele não muda nada, ele só reflete a temperatura que está ao seu redor. Mas o termostato, ele é diferente. O termostato, ele, abre aspas, sente a temperatura, fecha aspas. E com base nela, ele vai atuar no aparelho para que aquele ambiente ele fique na temperatura desejada, naquela temperatura definida pelo usuário. Aquilo que você definiu no controle remoto. Se o ambiente está mais frio que o desejado, esse componente ele é responsável por desligar o compressor. Ele desliga o motor e aquele ambiente deixa de ser resfriado. Se está quente, ele evidentemente aciona o equipamento para que o ambiente seja resfriado, ou seja, ele influencia o ambiente para que a temperatura chegue na desejada, em vez de apenas ser influenciado por ela como o termômetro. Noemi, no início do livro de Ruth, atuou, irmãos, como um termômetro espiritual.
De que maneira? Sua fé oscilava conforme as circunstâncias ao seu redor. E foram várias essas circunstâncias que determinaram a ação dela e a ação da sua família, em especial do seu esposo. A fome, a perda e a dor foram influenciando Noemi. Só que Deus nos chama não para sermos termômetros espirituais, mas termostatos espirituais. Crentes que, mesmo em tempos difíceis, agem com fé, confiando em Deus, sabendo que Deus é que está no controle e moldando suas respostas pela verdade da palavra, não pelas circunstâncias, não pelo ambiente, não pela temperatura do ambiente que está acontecendo ao nosso redor. Porque, irmãos, as dificuldades são uma certeza na vida de qualquer pessoa, principalmente na do cristão. E eu digo com toda convicção que aos cristãos as dificuldades ocorrem não apenas em grande número, mas também em muita intensidade. Cristo disse isso claramente aos seus discípulos, que eles teriam aflições, que eles sofreriam perseguições. Da mesma forma que a morte é a maior certeza da vida, as dificuldades são uma das certezas da caminhada cristã. Então, o que importa não é se você vai ter dificuldades, porque você as terá, mas como você reage a todas essas dificuldades. Elimeleque, o esposo de Noemi, pagou um alto preço por enfrentar da forma errada as dificuldades. Ele morreu e logo depois seus 2 filhos, assim que saíram de Belém até Moabe. Da família restou Noemi e suas 2 noras, todas viúvas, 3 viúvas, que ficaram em grandes dificuldades, visto que elas não tinham mais seus provedores e os recursos da família já foram todos esgotados. Esse é o contexto em que se encontra Noemi no texto em que lemos. Por isso, nessa oportunidade, nós vamos analisar a maneira como Noemi reagiu a essa situação e buscar extrair ensinos para as nossas vidas. Então, nós vamos responder a seguinte pergunta: por que as reações de Noemi, as dificuldades que elas estavam passando, foram erradas? Nós queremos responder essa pergunta. E a primeira resposta é: ela, primeiro, agiu pela motivação errada. Vamos ler novamente o versículo 6? Acompanhe aí na sua Bíblia. Rute 1, versículo 6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Novamente, a visão errada e a motivação errada continuam presentes na vida de Noemi. Ela não aprendeu com as dificuldades até esse momento. Ela não entendeu ainda o agir de Deus na sua família e na sua vida. A morte do seu marido já devia tê-la impulsionado a buscar em Deus a razão desse acontecimento por meio de rogos e lágrimas. Ela devia ter perguntado, ela devia ter instado com Deus, ela devia ter se ajoelhado e se colocado diante de Deus para buscar entender a direção para a sua vida, até o porquê o soberano levou seu esposo, seu provedor, deixando-lhe só com os filhos naquela terra de estrangeira, naquela terra estrangeira de ímpios, e logo depois ainda levou seus 2 filhos. Ela tinha um ótimo momento de reflexão, de questionamento, de procurar se curvar à vontade de Deus, até buscar entender a vontade de Deus. Mas o que foi que ela fez? Ela achou melhor permanecer em Moabe. Ela buscou refúgio no casamento dos filhos com moabitas. E quem sabe é possível, dada a circunstância, a situação daquela época, acreditar que os seus netos
poderiam ser a esperança da vida dela. Depositar a esperança nos seus netos. Agora, veja que coisa interessante. Mesmo com essa visão errada, ela tomou a decisão correta de voltar para Belém. Mas a narrativa do verso 6 e os versos seguintes nos leva a afirmar que a sua motivação foi errada. Ela voltou para lá porque ela soube que Deus concedeu novamente pão a Belém. Ela agiu como um termômetro. Ela mudou a direção com base nas circunstâncias. Ou naquela circunstância, naquele novo fato. Lembre-se que ela e sua família saíram de Belém por falta de pão. E agora ela volta para Belém por causa do pão. Não foi por causa de Deus. Não foi por causa da falta de comunhão com o povo de Deus. Com o povo em que Deus tinha aliança. Não pela convicção que ela tinha tomado a decisão errada junto com o esposo de ir para Moabe. Não com a convicção de que foi um erro ter casado seus filhos com mulheres moabitas, que no passado fizeram o povo de Deus pecar contra Deus e trazer sobre eles a ira divina. Não foi porque entendeu que a morte do marido e dos filhos foi a maneira providencial de Deus para que retornasse para onde nunca deveria ter saído. Ela poderia ter entendido isso, mas não foi isso que a motivou. Não foi esse o motivo, não foi essa a razão. Muitas vezes, meus irmãos, atentem bem para isso. Deus usa a morte de uma pessoa querida para nos lembrar da nossa iniquidade. Vocês podem ver isso lá em 1 de Reis 17, 18. Mas ela só decidiu retornar porque soube que a fome havia acabado na casa do pão. Belém significa casa do pão. Foi o alimento que lhe motivou a retornar, e não a falta de comunhão com o povo de Deus. Sua atitude é para voltar para a terra, mas não é para voltar para Deus. O filho pródigo, quero lembrar os irmãos, quando alcançado pela graça, ele tomou a seguinte decisão, está lá em Lucas 15, 18 e 19. Irei ter com o meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. O filho pródigo não voltou porque estava simplesmente sentindo falta de pão, que ele estava comendo as alfarrobas junto com os porcos. Ele estava comendo comida de porco. Não é isso que o motiva a voltar. Ele queria voltar porque ele sabia que ele tinha errado, que ele tinha pecado. Ele estava sentindo falta do pai, da acolhida do pai. E ele estava tão humilhado que ele não queria voltar como para retomar o direito de filho que ele tinha. Não, eu não sou digno mais de ser chamado filho. Para mim será muito se meu pai me tratar como um de seus trabalhadores. Noemi estava voltando para a terra do Senhor em corpo, mas não com o espírito quebrantado, não com o coração contrito. Seu coração ainda estava com rancor e com amargura, e isso explica suas atitudes ao longo do primeiro capítulo. Então nós precisamos atentar muito, irmãos, e entendermos que muitas vezes nós podemos estar agindo certos pela motivação errada. E olhe, preste bem atenção, nem sempre a amargura está presente. Para agir certo pela motivação errada, você não precisa necessariamente estar amargurado,
Basta que aquilo que você deseja seja alcançado. Mas não esqueça que Deus julga o motivo, muito mais do que a atitude em si. Deus julga aquilo que está nos levando a agir. Até hoje nós escutamos relatos de que jovens, principalmente as meninas, mas também acontece com os meninos, eles se casavam porque consideravam excessivo estar debaixo do jugo paterno. Eles queriam liberdade, eles queriam sair de casa. Eles queriam fazer o que desejavam. Então, eles procuravam, e elas também procuravam, de todo modo, arrumar um casamento. As meninas, um noivo que pudesse sustentá-lo. Então, demonstravam afeto, demonstravam amor, para que os pais concordassem com o matrimônio, e elas pudessem sair de casa. Meninos, o pai regulando como deve ser, como deve fazer, definindo os limites. Queria fazer aquilo que achava que agora poderia fazer. Cresceu, está na maioridade, busca de todas as formas sair de casa, arruma motivos, mentem e saem de casa. Cuidado com os motivos. Alguns saem de casa dizendo, não, porque eu quero me sustentar. Eu não quero mais ser um peso para meu pai e para minha mãe. Eu já tenho idade de viver sozinho. Essa é a desculpa. Na igreja, suportamos determinado irmão, perdoamos-lhes as faltas, não pelo amor fraternal, não pelo cumprimento do evangelho, mas porque ele tem algo a nos oferecer. Nós não queremos perder. Não queremos perder seu apoio, não queremos que ele conte um segredo que nós temos. Então nós corremos até o risco de sermos cúmplices em seus pecados. Esse fato é muito comum nas nossas relações, mas é a forma errada de reagir às circunstâncias, de reagir ao ambiente. Por isso é sempre importante nos examinarmos de modo a sabermos o que tem nos motivado a agir. Qual a verdadeira razão? Qual a verdadeira motivação do nosso coração? O que de fato nos impulsiona a fazer algo, mesmo que seja bom, mesmo que seja correto? Porque as reações de Noemi às dificuldades foram erradas. Primeiro, ela agiu pela motivação errada. Segundo lugar, ela não creu na providência. Observem, vamos ler do versículo 7 em diante. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera. Indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. Você pode me dizer, mas pastor, as palavras de Noemi, a princípio, parecem ser piedosas e de boa vontade, parecem demonstrar uma preocupação correta para com suas noras. Estão todas viúvas, então elas teriam muito mais oportunidade de serem bem-sucedidas na vida ainda, retornando. Orfa e Ruth estavam no seu país, no seu povo, poderiam voltar aos seus familiares, ser acolhidas na casa da sua mãe, onde os filhos sempre são bem-vindos e recebem todo o apoio, provisão e a proteção necessários. E Noemi ainda roga que Javé seja com elas, que Javé seja bondoso, pois elas assim agiram com a sogra,
certamente, irmãos, elas foram boas esposas. Elas respeitaram seus maridos, foram boas donas de casa, cuidaram de Noemi como filhas cuidam da mãe, não a abandonaram para procurar novos maridos, como lhes era permitido. Tanto é quando ela disse que iria partir, elas foram junto com elas. Noemi até as incentivou a casarem novamente. Olha o versículo 9. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Ela pediu a bênção de Deus, por meio de um bom marido, um bom casamento, que elas pudessem viver em harmonia no lar, livre das angustiantes preocupações pelas quais elas estavam passando, porque assim os maridos poderiam prover as suas necessidades, podiam lhe dar segurança. Imaginem naquela época, irmãos, 3 viúvas sem recursos. Tudo havia se esvaído. Entretanto, na reação das suas noras, foi manifestando o que estava no coração de Noemi. Olha os versículos 10 e 11. E lhe disseram, Orfa e Ruth, não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Naquela época, quando havia morte, isso estava estabelecido em Israel e certamente Elimeleque, Noemi ensinaram para Orfa e para Ruth a lei do levirato, onde um irmão ele assume a esposa do falecido para suscitar descendência ao nome dele. Então ela disse, eu não tenho mais condições, eu não tenho mais ninguém no ventre para que vos seja por marido. Observem, irmãos, que Noemi se coloca em primeiro lugar como alguém impossibilitada de lhes prover algo de bom ainda, como que unicamente dela pudesse vir a solução para aquela situação. Versículo 12. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-eis, esperá-los-ieis até que viessem a ser grandes, abster-vos-ieis de tomardes marido? Não, filhas minhas, não façam isso. Eu não tenho solução. Ela não está considerando, irmãos, a providência. Porventura, não poderia Deus sustentar 3 viúvas com o que fosse necessário? Com tudo que fosse necessário? Eu pergunto, há alguma situação impossível para Deus? Noemi, irmãos, perdeu uma grande oportunidade de apresentar Deus adequadamente para suas noras. Perdeu uma outra oportunidade de testemunhar. Perdeu uma ocasião propícia para ela confessar o seu pecado e levar aquelas 2 jovens a conhecer o Deus justo, que perdoa. Como ela poderia falar do Deus que sustentou com o maná no deserto mais de 1 milhão de pessoas durante 40 anos. Ela esqueceu de tudo isso, esqueceu da providência, do poder de Deus. Centrou-se em si mesma. Ela devia ter dito, minhas filhas, eu estou aqui hoje, nessa situação,
mas eu jamais deveria ter deixado a casa do pão. Mesmo que lá, mesmo quando lá tinha faltado pão, eu não deveria ter buscado a solução junto com meu esposo. Nós erramos, nós pecamos diante de Deus. Ela perdeu uma ótima oportunidade de testemunhar a respeito de Deus quando usou José, elevando-o de escravo a primeiro-ministro no Egito para livrar principalmente seu povo da fome. Foi por isso que José passou por dificuldades. Foi por isso que José foi tornado escravo, saiu da casa do seu pai, do aconchego do pai, de onde tinha alimento, para ser escravo, para trabalhar, em primeiro lugar, um escravo novo, forte daquele. José tinha em torno de 17 anos de idade, quando foi vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas, e foi comprado por Potifar. Ele tinha 17 anos, um jovem forte, com saúde, era submetido a todo tipo de trabalho pesado. É possível, inclusive, que no início tivesse sido submetido a lavar banheiro, vaso sanitário. Ele passou por tudo isso e Deus o levou, o conduziu. Saiu de um escravo desqualificado para um escravo bem qualificado, administrador da casa de Potifar. Foi injustiçado, acusado injustamente, preso, passou anos na prisão, mas continuou confiando na providência divina. Na prisão também foi injustiçado, fez o bem, revelou o significado do sonho de dois homens. Um deles, ele disse: quando estiver diante de Faraó, lembra-te de mim. E foram 2 anos de esquecimento. E José permaneceu confiante na providência, até que foi elevado a governador, a primeiro-ministro do Egito. Não para que seu nome fosse exaltado, mas para que livrasse o povo de Deus da fome. Ela perdeu uma excelente oportunidade de testificar a respeito de Deus e mostrar que até o momento ela estava agindo segundo as circunstâncias, como um termômetro. O que ela faz é dizer: não posso fazer nada, sou muito velha, nenhum homem se interessa mais por mim. E se eu tivesse marido, não tenho mais condições de engravidar, e se engravidasse, vocês iriam esperar meus filhos crescerem, não tem lógica vocês irem comigo. As soluções humanas, a visão somente no homem, mas de forma alguma a visão na providência divina. Vejam, irmãos, uma das noras enxergou sobre a mesma ótica de Noemi e voltou. Versículo 14. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. A maneira como Noemi reagiu às dificuldades, lidou com as dificuldades, contribuiu para que Orfa deixasse de conhecer o Deus da providência. Porque, como um termômetro, ela reflete apenas o que vê, não o que crê. Não enxergar aquilo que pode acontecer, sem ao menos ver nenhuma possibilidade para isso, crendo no Deus da providência. Ouça bem, irmãos.
O Deus que vai se manifestar a Ruth vai suprir maravilhosamente todas as suas necessidades. Vai lhe prover um esposo e lhe colocar na família da aliança e na genealogia de Cristo. Tudo o que Noemi disse que não podia fazer, mas é exatamente isso. Não sabemos o que aconteceu com Orfa ao retornar à sua família, a voltar para a sua terra, continuar na sua terra e voltar para os seus deuses. Talvez ela tenha encontrado um bom rapaz, se casado, tido filhos, vivido feliz no contexto de Moabe. Tem acontecido isso. Só que ela agiu errado diante das dificuldades, assim como Noemi escolheu com os olhos e não pela fé. Se de fato ela conseguiu o que Noemi desejou para ela em Moabe, isso não tem importância. Mas, pastor, não tem importância. Noemi desejou tudo de bom para ela. Um bom marido, uma boa família, provisões, a proteção, o cuidado que ela tanto necessitava. Isso não tem importância? Não tem, irmãos, porque ela perdeu a chance de ver a manifestação do Deus da providência. De nada adianta você aqui na terra estar desfrutando das melhores coisas que esse mundo pode oferecer, de abundância, de lazer, se você não conhece o Deus da providência. Eu quero fazer uma pergunta de aplicação. Quantos não têm perdido a bênção de Deus por olhar as dificuldades apenas pela visão humana e duvidarem da providência? Quantos não tomam decisões com base naquilo que estão vendo, ao invés de confiar naquilo que não veem com os olhos da fé? E mais, quantos não têm buscado a solução na perspectiva meramente humana, ao invés de confiar e buscar em Deus a solução adequada? Há algum problema que Deus não possa dar a solução? Há alguma situação que acomete seu povo que ele desconheça? Há algum impedimento que Deus não possa remover? Alguma barreira que não faça com que seu povo ultrapasse ou a derrube? Não existe, não há. Porque as reações de Noemi às dificuldades foram erradas? Deixa eu lembrar os irmãos. Primeiro, agiu pela motivação errada. Segundo, não creu na providência. E terceiro, atribuiu somente a Deus a sua desventura. Versículo 13, novamente. Esperá-los-ieis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ieis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o teu Senhor descarregado contra mim a sua mão. Noemi atribuiu somente a Deus sua desventura. Sabe por quê, irmãos? Porque um coração amargurado embaça a nossa visão. Nós deixamos de enxergar os atributos de Deus. E nós não, da mesma forma que nós não enxergamos, ignoramos a perfeição dos atributos divinos, nós também apresentamos Deus de forma errada. Nós não falamos de Deus adequadamente, na sua inteireza. A visão de Deus que Noemi tinha naquele momento ficou distorcida pelas circunstâncias. Mais uma vez, ela agiu como um termômetro, ela mediu a temperatura ao seu redor.
Ela vislumbrou a situação, mediu a vida pelo que estava acontecendo com ela, pela sua dor, mas não levou em consideração jamais. A fé dá a entender, irmãos, que Noemi pensava que Deus não tinha nenhuma queixa contra ela, contra a órfã e contra Ruth. Como se estivessem sendo castigadas indiretamente por causa do desagrado de Deus sobre a sogra delas. Ou seja, Noemi está dizendo, Deus está contra mim, matou meu marido, meus filhos, e por consequência eu não tenho mais nada. Quem sabe o que mais Deus tem reservado para mim, para a minha vida? Se vocês ficarem comigo, a vida de vocês vai ficar tão amargurada como a minha, ou até mais, quem sabe, eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer, eu sei o que está acontecendo, eu estou vendo as coisas que estão acontecendo à minha volta, eu não quero isso para vocês. É um termômetro. Mede o momento, o aqui e o agora. A forma como Noemi apresenta Deus o coloca como sendo o único responsável por tudo o que está acontecendo. O pecado dela, o pecado de Elimeleque, o pecado de Malom, de Quilion, seus filhos, de Orfa e Ruth, suas noras, sequer são citados. A pergunta é, por que Noemi, que conhecia o Deus da aliança, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, por que ela insistiria 3 vezes para a órfã e 4 vezes para Ruth continuarem a viver na terra que não tem a bênção de Deus? Por que as deixar na ignorância, afastadas do povo de Deus? E o pior, por que recomendar que elas voltassem para os seus deuses? Foi isso que ela fez, irmãos. Olha no versículo 15. Leia comigo. Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Volta para a idolatria. Já imaginou alguém que conhece o Deus verdadeiro dizer isso para 2 pessoas e que ela verdadeiramente ama e quer bem? Isso pode acontecer, meus irmãos, com um cristão verdadeiro. Que tristeza! Recomendar que os outros sigam outro caminho, abandonem a lei de Deus, abandonem o verdadeiro evangelho. Nos dias de hoje, eu quero ir para outro local, eu quero ir para outra igreja, mas lá não prega o verdadeiro evangelho, não tem problema não, Deus me abençoe lá. Como Deus vai abençoar? Como Deus poderia abençoar a órfã e Ruth se ela voltasse para os seus deuses? Impossível. Olha a diferença, irmãos. Olha como foi diferente quando Moisés se dirigiu ao seu sogro, convidando-o a prosseguir com eles rumo à terra prometida. Moisés disse, vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Mas Moisés está chamando ele, pastor. Moisés estava numa situação melhor. Irmãos, Moisés estava chamando o sogro para andar pelo deserto. Era por fé. Como mais de 1 milhão de pessoas iriam sobreviver no deserto? Como Moisés tinha a garantia de dar alimento, de dar água para
toda essa quantidade de pessoas no deserto? Só por fé, crendo na providência, crendo que Deus ia dar a terra que mana leite e mel, que o povo iria chegar nessa terra, que Deus ia cumprir com a sua promessa. Porque uma israelita temente a Deus, uma filha de Abraão, incentivaria duas mulheres a adorar falsos deuses, depois de ter lhes falado do Deus verdadeiro? Porque eu tenho certeza que eles falaram do Deus verdadeiro para eles. Porque Ruth disse: onde fores, eu vou também. Onde repousares, eu vou repousar. O teu Deus será o meu Deus. Ela conhecia o Deus verdadeiro, Jeová. Um coração amargurado, que precisava confessar seu pecado, carregava muita culpa. Algumas coisas podem nos vir à mente. Já que ela não tinha reconhecido o seu pecado, até o momento não tinha confessado seu pecado, será que ela não queria esconder que ela e seu marido tinham aprovado o casamento de seus filhos com ímpios, com duas moabitas? Será que ela não temia passar vergonha? Uma vergonha maior? Como é que ela ia explicar isso? A verdade, irmãos, é que um pecado chama o outro, a Bíblia diz isso. Ela até o momento não tinha confessado. Ela estava culpando a Deus por sua desventura. Mas a Bíblia diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Ela precisava confessar honestamente o seu pecado, se quebrantar diante de Deus, reconhecer a sua culpa. Salmo 51, 17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Mas até aquele momento, ela se sentia amargurada. E qual é a consequência, irmãos? Reagir da forma errada às dificuldades. Lidar com as dificuldades da forma errada. Tomar decisões erradas. E se revoltar contra Deus. Agora, com que impressão Orfa ficou de Deus? Quando ela voltou, o que é que ela poderia dizer de Javé? Ela disse: rapaz, aquele Deus ali, ele abandona o seu povo. Eu convivi com Noemi, com Elimeleque, com os filhos dela. Eram pessoas de fato que temiam esse Deus. Ele matou Elimeleque. E depois os seus dois filhos. E deixou ela sem nada. Que Deus é esse? A visão errada leva para isso. Ela certamente também ouviu que Noemi disse: eu vou orar ao Senhor. Eu vou orar para que Ele olhe para nós. Eu vou dobrar meus joelhos. Mas ele não ouviu. Não, irmãos, ele ouviu, ele estava ouvindo. Só que Deus age de acordo com a sua providência, com
com o que ele determinou, não com o que nós desejamos e queremos. Não da maneira que nós elaboramos a solução. Porque isso é muito comum, a gente tá aqui o problema e nós começamos a traçar os passos para resolver. Concluindo, irmãos, a prova que Noemi estava e continuou amargurada por toda a caminhada até Belém, nós encontramos nos últimos versos do primeiro capítulo. Leia comigo. A partir do 20. Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi. Se ela já estava lá em Belém. Chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Simão sabe que Mara significa amargurada, né? Versículo 21. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Isso aqui é o resultado de Noemi ter reagido, ter lidado de forma errada com as dificuldades. Deus se torna o culpado, até pelo nosso pecado, pela nossa rebeldia, pela nossa idolatria. Nesse momento, preste atenção nisso aqui, irmãos, ela jamais poderia entender que a morte de seu esposo e a morte dos seus filhos foi a maneira misericordiosa de Deus lhe fazer desistir da terra dos Moabitas e retornar. Ela não tinha condições jamais de entender isso. Ela não tinha condições de entender que a morte era bênção, que mortes eram bênçãos. Isso é paradoxal, mas é real. É a pura expressão da verdade. 3 mortes se tornaram uma bênção para ela, porque é na terra, naquela terra, onde a sua sorte vai mudar. Jamais ela encontrar bênção fora dos arraiais de Deus. Deus vai mudar a sorte dela de forma extraordinária e inimaginável. Não da forma dela. Ela pensava que era por meio da descendência de Malom e Quilion. Depois que o marido morreu. Na verdade, os irmãos sabem que a pretensão deles era passar só uma temporada. Eu vou, porque aqui não tem pão, mas ali tem pão. Então veja a decisão errada. Eu vou passar uma temporada ali, depois eu volto. Quando a coisa melhorar aqui, eu volto. Elimeleque não voltou. Malom não voltou. Quilion não voltou. Noemi voltou. É preciso, irmãos, estar muito atentos a como reagimos às dificuldades. A forma errada pode nos trazer muitas desventuras, muitas dores, muito sofrimento e até amargura de coração. Nós podemos até desencaminhar pessoas do caminho certo. Olha que tristeza. Então, meus irmãos, não adianta, inclusive, agir certo pela motivação errada. Vir à igreja, prestar culto, estar com os irmãos, ter comunhão, participar, contribuir, tudo isso é o correto a fazer. Mas precisa ser feito com a motivação correta. E a motivação correta é a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, não adianta. Deus não vai levar isso em conta. Não vai. Mais que nunca, nos momentos de dificuldades, a gente precisa crer na providência. Que Deus tem um plano para as dificuldades. Ele tem uma razão para os apertos que nós nem sempre sabemos.
Talvez um dia você saiba, talvez não. Deus não tem a obrigação de lhe dar explicação. Temos que ter muito cuidado para a gente não buscar nossas próprias soluções. Elas invariavelmente ocorrem à parte de Deus. Muito cuidado. Não pense você que, por ter passado alguma vez com louvor pelas dificuldades, as demais que vierem, você sempre vai tirar de letra. Isso é engano do coração. Você precisa sempre estar avaliando o seu coração, suas intenções, rogando a Deus que lhe sonde. Daí o salmista deixar muito claro. As orientações e as exortações da Escritura é: examinai-vos a vós mesmos. Mas não examine só você, não. Você também peça e diga assim: Deus, sonda o meu coração. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado na hora de aconselhar as pessoas, em especial nossos irmãos. Pela misericórdia e graça, Ruth não seguiu o conselho de Noemi. Não seguiu. Ela pediu 4 vezes para ela. Ela não lhe deu ouvidos. Nós só devemos abrir nossa boca e emitir um parecer quando tivermos a certeza que isso é a vontade de Deus. E estamos falando segundo os oráculos de Deus. Porque as pessoas, quando estão em dificuldades, tendem a querer se livrar logo da dor, do sofrimento, do aperto. E seguem com facilidade o primeiro conselho nessa direção. É muito comum isso acontecer. Que a graça de Deus, irmãos, nos ajude. Ajude essa igreja a reagir sempre da forma correta às dificuldades. Para a glória do seu nome. Amém.